Que você já sabe que aqui no canal toda semana nós temos uma coluna de história do cristianismo, eu imagino que sim, provavelmente você já sabe disso. Até porque esse é o vídeo de número 31, esse é o episódio 31 da série de história do cristianismo. Todos os outros 30 episódios estão disponíveis para você ver a hora que você quiser e puder. Agora, uma outra pergunta que eu tenho que lhe fazer: você já adquiriu o meu e-book de história do cristianismo? É baratinho, você pode adquirir hoje mesmo, é só ir aqui na descrição desse vídeo. Além do link do e-book, você encontra links do meu curso completo de teologia sistemática, teologia contemporânea e vários outros itens também. O e-book você adquire, hoje mesmo você tem acesso a ele, pode imprimir, pode ler no celular, no tablet, onde você quiser. E, é claro, você acompanha com mais detalhes todo esse conteúdo que a gente tem tratado aqui na nossa coluna semanal. E hoje nós temos um tema importante também para ser analisado. Nas últimas 2 ou 3 semanas, a gente tem falado do contexto de transição entre o século XV e o século XVI. Talvez você me pergunte, mas por que falar tanto tempo da transição de um século para o outro século? É porque nesse momento não é uma transição como outra qualquer. É uma transição de épocas, é uma transição de eras. É a transição do período medieval para o período moderno. E é claro que uma transição de eras, uma transição de períodos, ainda mais um período tão longo como foi a Idade Medieval, para um outro período intenso também, não se faz da noite para o dia. É um processo também lento e complexo. Esse é um cenário que terá a reforma protestante em breve, que vai ter também a inserção do continente americano nessa conjuntura internacional, né? Quando a América é descoberta em 1492, o Brasil em 1500, e assim sucessivamente. Aquele contexto medieval, eclesiocêntrico, geocêntrico, ele vai ser profundamente questionado e alterado nesse período de transição. E o mundo da época passava por muitas mudanças. Um dos primeiros episódios aqui da coluna de História do Cristianismo foi falando sobre a plenitude dos tempos, que era aquele período logo na época em que Jesus nasceu, né? Em que Jesus se tornou um ser histórico e veio habitar entre nós, que todas as civilizações que compunham a sociedade daquele contexto estavam dando contribuições que tornou possível aquela chegada. E uma coisa bastante parecida acontece também nesse momento. O mundo passava por intensas transformações, por transformações em todas as áreas que compunham aquela sociedade. Por exemplo, as mudanças geográficas, que foram intensas demais. Primeiro, com a descoberta de um novo continente. Não estou aqui para entrar no mérito se ele foi descoberto, se ele foi invadido. Eu até estou com essa segunda opção. Ele foi invadido, né? Mas não é a análise que nós vamos fazer. A análise aqui que deve ser feita é um novo continente, uma nova civilização, um continente imenso, com uma população imensa, com uma civilização bastante complexa, organizada religiosamente, politicamente, foi inserida na geopolítica internacional daquele contexto. Uma geopolítica que antes se resumia basicamente à Europa, agora tem que lidar com essa nova e impactante realidade, né? Isso muda muito a leitura da cosmovisão que se tinha de uma terra plana, em alusão à mesa do tabernáculo, de 3 continentes, porque era explicado pelos 3 filhos de Noé. Tudo isso cai por terra, assim como também cai por terra aquela ideia de uma terra plana, que ela era a referência de todas as coisas, porque Deus quis assim, e tudo isso cai por terra
com essa mudança que o mundo passa naquele cenário, né? Esse é também o momento de inauguração da era oceânica. Os oceanos passam a ser as grandes estradas do mundo daquele cenário, né? Não apenas navegam no mar Mediterrâneo, não apenas navegam em direção ao Oriente, mas circunnavegam a Terra, dão a volta ao mundo com os seus barcos, com as suas caravelas, com as suas embarcações, até que posteriormente vão descobrir um novíssimo mundo, né? A Oceania, mas isso é uma história que ainda não aconteceu nessa época que nós estamos. É uma época de abalo das convicções que se tinha até então. Outra transformação pela qual aquele mundo passa é a transformação de cunho político, a ascensão do conceito de nação-estado. Você lembra que no período medieval vigorava a ideia de um santo império romano germânico. Era uma tentativa, com o apoio intrínseco da Igreja, de reeditar um império universal, em que a Igreja pudesse ser também universal e ter ingerência em todos os lugares em que vigorava esse império, mas agora está ascendendo o conceito de nação-estado. O inglês quer a independência da Inglaterra, não quer ter que dar dinheiro para uma igreja universalizante. Os boêmios, os dinamarqueses, os espanhóis, os portugueses, todos eles estão num processo de transformação dessa realidade, de construção nacional para ter a sua própria autonomia. O Santo Império vai sendo deixado de lado, vai se tornando apenas uma instituição simbólica do que propriamente dita. E aí nós temos também um processo que vai culminar nas traduções dos textos sagrados do Novo Testamento, dos credos, dos inários para as línguas locais, para o vernáculo e também as nacionalizações das terras. A Dinamarca, por exemplo, tinha 1/3 de todo o seu país que pertencia à Igreja de Roma. E no processo de reforma ela vai nacionalizar essas terras. A Inglaterra vai deixar de pagar multas para a Igreja e assim sucessivamente. Teve também as transformações econômicas, com o surgimento da burguesia. No período medieval, era uma estrutura piramidal, principalmente no feudalismo, em que uma pessoa que nascia nobre morria nobre, uma pessoa que nascia camponesa morria camponesa, e agora nós temos uma transformação econômica, porque tem uma classe que se reúne em volta desses castelos medievais e começam a fazer dinheiro, a fazer fortuna com a prática do comércio. E é claro que para quem pratica o comércio, o modelo feudal não interessa. Não interessa territórios fragmentados, picados, não interessa também uma instituição universalizante, interessa a possibilidade nacional, interessa a possibilidade de liberdade nessas negociações e do acúmulo desse capital, e, é claro, essa burguesia vai gerar brevemente o chamado capitalismo, que é o acúmulo desse capital. E também isso gera mudanças sociais importantes, porque se antes o modelo era piramidal, agora há a possibilidade, embora não seja tão fácil assim, mas uma possibilidade de ascensão social através da prática do comércio, através do acúmulo de capital, através dessa breve, mas existente ascensão social que se pode haver, né? Aquela estrutura não é tão piramidal mais, embora tenha as suas pirâmides, tem quem está no topo, quem está na base, mas já há uma certa flexibilidade através do comércio, através do acúmulo do capital e, com isso, uma mudança social interessante que vai acontecendo na transição do período medieval e vai ser muito intensificada na Idade Moderna, principalmente depois das revoluções, Revolução Industrial, revoluções nacionais e assim por diante. Transformações também intelectuais, com a Renascença, com o clamor para voltar na cultura clássica, na cultura greco-romana,
os questionamentos à instituição eclesiástica medieval, o humanismo, né, que coloca o ser humano no centro dessa reflexão, dessa sociedade, e não mais a igreja como antes. A ideia do antropocentrismo, que vai tomar conta de vez, do heliocentrismo, que é o Sol a referência do sistema solar do universo e não a Terra, como se pensava antes. E, é claro, tudo isso também abre caminho para mudanças religiosas. Não, em pouco tempo não haverá mais uma única igreja que controla todas as coisas, mas vai haver uma ruptura nesse monopólio, né? Uma ruptura nessa instituição. E é uma ruptura que vem de dentro, né? Que vem dos próprios clérigos, alguns deles, como Lutero, como Zwinglio, pessoas que questionam, que refletem, que analisam a igreja e que vão produzir um movimento que vai, querendo ou não, romper com essa igreja e produzir, claro, não apenas com preocupações religiosas, mas com apoio também dessa burguesia, com apoio também de alguns desses renascentistas, humanistas, que querem, num modelo mais nacional de igreja, uma possibilidade maior, uma liberdade maior e um controle menor, menos rígido, sendo exercido na sociedade, seja no comércio, seja na economia, seja nas questões políticas, seja nas artes, seja na produção cultural. E esse é um momento de profundas transformações pelas quais a sociedade, principalmente europeia, vai vivendo na transição do século XV para o XVI, na transição do período medieval para o período moderno. E, é claro, o período moderno também é um nome dado a posteriori, né, como sendo algo que vai rejuvenescer o pensamento, a cultura, a produção, e esses são episódios que nós vamos ver daqui por diante. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, adquira o nosso e-book de História do Cristianismo e, é claro, aproveite todo o conteúdo teológico que nós temos aqui nesse canal. Tem comunidade todo dia, short todo dia, vídeos novos todos os dias e você ainda pode fazer a nossa graduação livre em teologia e estudar todas as áreas da teologia com corpo docente qualificado, pagando apenas R$ 29,99 por mês. Você pode aderir a hora que você quiser, é só clicar em Seja Membro e escolher o plano Café Completo. Um abraço